Ei geek, beleza? Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Wolverine de Hugh Jackman. Enquanto os X-Men podem ter sido uma franquia popular da Marvel Comics no final da década de 1990, os filmes de quadrinhos não estavam exatamente indo bem depois que a resposta desastrosa do filme Batman e Robin de 1997 abalou Hollywood em sua essência. O gênero de super-heróis se tornou a criptonita para os atores de Hollywood. Apesar dessa sensação de mau presságio, muitas estrelas estavam ligadas ao papel de Wolverine. Nessa época, com alguns abertamente jogando seu chapéu no ringue de elenco dos X-Men antes de Hugh Jackman crescer como Wolverine e aprender a usar suas garras. O ator escocês Douglas Scott foi escalado como Wolverine em o primeiro filme do ator. Infelizmente, seu trabalho em Missão Impossível 2 ocorreu mais do que esperado, e ele foi forçado a abandonar X-Men por Tom Cruise. Douglas Scott disse em 2020 que Tom Cruise não me deixou fazer isso, estávamos fazendo Missão Impossível e ele estava como se eu tivesse que ficar e terminar o filme e eu disse que sim. Hugh Jackman encontrou em seu caminho para o filme e ganhou os corações de bilhões de fãs. A escolha de Hugh Jackman para Wolverine pegou muitas pessoas na indústria cinematográfica desprevenidas, incluindo o próprio ator. Em uma entrevista posterior com Jimmy Fallon, Hugh Jackman revelou que sua audição de Wolverine durou apenas 20 segundos no momento em que ele o viu como nada mais do que um exercício de marcação de texto por parte do estúdio, já que Douglas Scott já havia sido escalado para o papel quando entrei naquela sala. Tinha certeza de que não estava interpretando o papel, mas parece que a Fox queria proteger suas apostas. Douglas Scott teve o papel e então ele foi pego em Missão Impossível 2, mas todos pensaram que isso seria resolvido. Mas neste ano disse que precisamos de um plano de backup apenas no caso de Hugh Jackman explicar que isso tirou a pressão dele durante sua audição, já que não acreditava que houvesse alguma chance de conseguir o papel, ele apenas seguiu o fluxo. Kevin Feige, que era um produtor associado no primeiro filme dos X-Men, até se ofereceu para levá-lo ao aeroporto e pegar algo para ele comer. O ator disse a ele que ele não precisava se esforçar para ser legal. No entanto, como ele sabia que as chances de conseguir o papel eram extremamente pequenas e todos nós sabemos o que aconteceu a seguir, Hugh Jackman sempre usou seu coração quando se trata de sua esposa Deborah Lee em um post no Instagram comemorando seu aniversário de 25 anos, Hugh Jackman escreveu: no momento em que nos conhecemos, eu sabia que nosso destino era ficar juntos, mas Hugh Jackman e Ferniz nem sempre estão em perfeito acordo. Na verdade, se dependesse de sua esposa, Hugh Jackman teria desistido do papel de Wolverine em X-Men. O ator disse mais tarde que minha esposa foi quem disse não faça isso. Ela leu as 3 páginas que me deram porque não iriam me dar um roteiro de 3 páginas e ele explicou que ambos estavam confusos com algumas das terminologias dos quadrinhos usadas, como o som que as garras de Wolverine fazem quando saem de seus dedos, mas Hugh Jackman deu um voto de confiança independentemente da apreensão de sua esposa. Em uma entrevista com a revista feminina, Hugh Jackman admitiu que não sabia nada sobre a série de quadrinhos X-Men antes de receber o roteiro do filme. No entanto, ele gostou do que leu na página e poderia facilmente dizer que Logan era um personagem ressonante com enorme potencial. Que Jackman fosse animado com o show, as pessoas ao seu redor tentaram moderar suas expectativas. Ele explicou: eu me lembro de várias pessoas me dizendo certifique-se de marcar outro show antes que essa coisa aconteça e provavelmente não vai fazer um grande negócio. Embora este conselho possa parecer estranho hoje, estes foram os dias antes do gênero de super-heróis dar um boom que mudou o cinema. Como o conhecemos, fazer um filme de quadrinhos era basicamente jogar uma moeda ao ar. Pessoas que adaptaram os quadrinhos em questão tivessem a paixão e visão pelo material de origem e o talento para realizá-lo, ou talvez estivessem simplesmente tentando lucrar em uma marca reconhecível. Felizmente, a palavra na rua estava completamente errada neste caso. De fato, há um argumento a ser feito de que o excesso de bilheteria de X-Men é o que levou ao interesse renovado de Hollywood em filmes de super-heróis. X-Men Origins Wolverine tenta sinceramente trazer o complexo Wolverine para a tela, mas muitas de suas escolhas artísticas, como o tratamento de Deadpool e a trágica falta de tempo de tela de Gambit, deixaram fãs e críticos desapontados com o filme. Foi condenado desde o início. No entanto, não importa quais decisões criativas fossem tomadas, pois uma cópia inacabada vazou na internet mais de um mês antes de ser lançado nos cinemas dos Estados Unidos. Falando com a mídia na época, Hugh Jackman comentou que é um crime sério e não há dúvida de que é muito decepcionante. Simplesmente não podia ser julgado de acordo com as métricas típicas, embora esta versão bruta já tivesse sido assistida por um grande número de pessoas antes do filme chegar aos cinemas. X-Men Origins Wolverine ainda conseguiu ganhar decentes $373 milhões com um orçamento de $150 milhões em 2011. O mistério de quem vazou o filme foi visto quando um nova-iorquino chamado Gilberto Sanches se confessou culpado de enviar o filme inacabado para a internet. Em Deadpool, o primeiro filme da série, tira sarro de praticamente tudo o que pode, até da própria falta de orçamento para Wolverine e até do próprio Hugh Jackman, a risada falsa escondendo dor real à franquia.
Também não para por aí. Deadpool 2 aumenta os insultos enquanto parece ser uma boa diversão. Algumas pessoas podem não gostar muito de ser o alvo de uma piada repetida, mas Hugh Jackman realmente amou essas piadas. Como co-escritor de Deadpool, disse ao Yahoo: melhor sobre isso é que Hugh foi um pouco como um anjo da guarda para nós. Ele apoiou muito o filme. Ele apoiou muito a gente zombando de Wolverine. Reese acrescentou que eles trouxeram uma série de perguntas diretamente ao ator, especialmente quando tratava-se de piadas que usavam sua imagem. Felizmente, Hugh Jackman achava hilário tudo o que sugeriam e os encorajava a se divertir às custas dele. Todo o estúdio adoraria contratar um ator para interpretar um super-herói para sempre, especialmente se o dinheiro estiver rolando na verdade, embora os atores geralmente querem retratar uma grande variedade de personagens diferentes ao longo de suas carreiras. Comprometendo-se com um papel singular por um longo período de tempo é muito raro. A situação normalmente é um contrato que pode durar alguns anos ou alguns filmes, mas mesmo assim as estrelas parecem contar os dias antes de poderem partir para outro projeto. Hugh Jackman é uma exceção notável a essa regra. Em sua primeira passagem, ele interpretou Wolverine por quase 17 anos, eventualmente saindo em seus próprios termos em Logan. Ninguém poderia culpá-lo por isso. Depois de quase 2 décadas ao volante, é uma conquista notável e que quebrou recordes, pois em 2019 Hugh Jackman e Patrick Stewart receberam certificados do Guinness World Record por tendo as carreiras mais longas como super-heróis da Marvel, e isso foi antes de Patrick Stewart e Hugh Jackman retornarem aos seus respectivos papéis. Quando Hugh Jackman se aposentou como Wolverine pela primeira vez, ele o fez em alta. Logan não é apenas um dos melhores filmes dos X-Men, mas sem dúvida é um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos. Não é surpreendente para eles que ninguém estivesse realmente clamando para que Hugh Jackman fosse, mesmo antes dos fãs de Logan e da crítica. O Wolverine de Jackman era o aspecto de alta qualidade mais consistente de uma franquia que flutuava descontroladamente entre brilhantismo e ruins, mas Jackman queria sair por cima em vez de mancar até a linha de chegada. Em uma entrevista com Jimmy Fallon, Jackman explicou que uma vez conheceu Jerry Seinfeld e perguntou ao comediante como ele sabia quando era hora de desligar seu show de longa data. Seinfeld disse: quando você está criando algo é muito importante não se esgotar. Não se trata necessariamente de terminar no topo, mas ter certeza de que você está criativamente e que ainda tem algo sobrando. O ator acrescentou que foi imediatamente para casa e disse à esposa que estava pendurando as garras para sempre no mundo dos filmes de quadrinhos. Há apenas uma certeza: só acabou se o dinheiro disser que ainda é. O Logan de James Mangold se posiciona como o capítulo final de um legado do qual não há como voltar atrás. Uma vez que o filme foi lançado, ficou bem claro que esta versão de Logan não estava mais em uma exibição especial de Logan e Hugh Jackman revelaram mais sobre como eles abordaram o filme. Por uma coisa que suas discussões iniciais não cobriram se Logan sobreviveria ou não, mas eles sentiram que precisavam de algo definitivo para marcar o fim da franquia e a história do personagem. Mangold disse que queria que fosse como se a cortina tivesse caído. Ele contou a história como um filme normal. Não estamos deixando nada de fora. A história acabou quando os fãs souberam que o X-Men se juntariam ao universo cinematográfico da Marvel. O boato aumentou sobre quem sucederia Hugh Jackman como Wolverine. Alguns fãs pensaram que Daniel Radcliffe seria uma boa escolha, enquanto outros juraram que apenas Tom Hardy deveria ser considerado para o papel. Uma petição de fãs apaixonados para Danny DeVito interpretar o herói. Até o próprio Hugh Jackman vinha a público e anunciar seu retorno para Deadpool 3. Jackman opinou com sua própria escolha de ator para o papel icônico. Falando com o crítico de cinema Rajil Malson, Jackman sugeriu que o ator indiano Shah Rukh Khan deveria ser um candidato. Grande fã de Wolverine, Jackman, ele elogiou Jackman efusivamente em uma convenção de cinema indiano em 2011 e disse que seu colega ator certa vez lhe ofereceu a oportunidade de fazer parte de um filme dos X-Men. O Logan de James Mangold serve como a despedida perfeita para o Wolverine de Hugh Jackman. É emocionante e surpreendentemente belo. Os fãs lotam o teatro para dizer que um adeus divertido a uma das interpretações cinematográficas mais icônicas de um super-herói clássico, enquanto o próprio Hugh Jackman afirmou que este era o fim de sua jornada como do Wolverine. Então imagine a surpresa dos fãs de quadrinhos em todos os lugares quando Ryan Reynolds revelou que Jackman voltaria como Wolverine para Deadpool 3. Uma vez que a celebração e a conversa se acalmaram, muitos se perguntaram o que Mangold pensava disso, já que o diretor fez Logan com toda a intenção de ser o fim para o Wolverine de Jackman. Eles não tiveram que esperar muito para descobrir que Mangold postou um gif da morte de Logan no Twitter sem comentários, levando a internet a tirar sua própria conclusão. Mas ele logo postou outro tweet esclarecendo que não havia ressentimentos e que ele mal podia esperar para ver o que seus amigos fariam em Deadpool 3. Hey geeks, e aí, esse foi o vídeo. Se vocês curtem comentários, críticas, análises, teorias explicadas, tudo sobre a cultura geek, sobre filmes, séries, live action, tudo a gente vai trazer aqui pra vocês. E sempre a gente vai trazer notícia em primeira mão, então segue a gente no Instagram também, que tá logo aqui embaixo. E é isso, se vocês curtem, pode estar seguindo a gente, que a gente vai postar mais e mais notícias, curiosidades. E acho que é isso. Valeu, até o próximo.